irritaçãozinha na pele do seu filho, de cor avermelhada, que coça bastante e muitas vezes até descama? Essa condição ela é chamada de dermatite atópica e é bastante comum em bebês. E muitas vezes ela pode estar ligada a outras condições, como a asma, a bronquite e até mesmo alergias. Quem vai esclarecer mais sobre a dermatite atópica no Bem-vindo de hoje é a pediatra Denise Brasileiro. Denise, bom dia. Bom dia. Eu citei algumas características da dermatite atópica, mas eu queria que você explicasse melhor aí para quem está assistindo o que é essa condição. A dermatite atópica ela é uma doença inflamatória crônica. Ela, assim, a gente fala que não existe cura. Ela vai melhorar, mas ela tem períodos que ela pode piorar muito. E começa, a maioria das vezes, antes de 1 ano de idade. Geralmente, depois dos 3 meses, ela começa a manifestar. Em bebês, essas lesões de pele, elas ficam mais nesse início, mais na face, no couro cabeludo, no cotovelo, no joelhinho. Igual você falou, fica essa pele mais ressecada, essas manchinhas que às vezes dá até uma coisinha branca em cima e gera muita preocupação e com razão. Porque é uma manifestação alérgica, igual você falou, que está relacionada com casos de bronquite, de rinite. E você sabe uma coisa muito importante que a gente pediatra está ficando atento, que os casos mais graves de dermatite atópica, eles podem associar com alergias alimentares, principalmente alergia ao ovo. Então, isso é importante do pediatra ficar atento e as famílias também, porque na introdução alimentar, hoje a gente gosta de introduzir entre 6 meses e 1 ano todos os alimentos. E o ovo, inclusive, porque ele é um alimento muito importante. Então, quando for introduzir o ovo, não é para a gente retardar a introdução, mas ficar bem atento, porque tem realmente, nesses casos graves da dermatite atópica, tem um risco de apresentar alergias. Eu ia até te perguntar isso mesmo, assim, em relação às alergias alimentares. Muitas vezes a dermatite atópica também está relacionada a casos de APLV, por exemplo, alergia ao leite de vaca? Sim, sim. Não são todos os casos de dermatite atópica que tem alergia à proteína do leite de vaca, mas é um sinal que a gente tem que ficar atento. Agora, geralmente, quando associa com alergia alimentar, são casos mais sérios da dermatite atópica. E aí tem muita coisa aí para a gente investigar, mas é um sinal que a gente tem que ficar alerta e relacionado com alergia alimentar. E quais são as principais causas de dermatite atópica? Então, tem o componente hereditário, né, que a gente fala o genético. Geralmente o pai ou a mãe tem aí, ou às vezes os dois, né? Tem componentes ambientais, tem a gente fala, a barreira da pele, ela não funciona tão bem, uma imaturidade dessa barreira da pele, porque a gente sabe que a pele protege, né, de absorver as coisas, ela é uma proteção do nosso organismo e também uma desregulação do nosso sistema imune. Por isso, hoje que a gente está falando que o bebê já nasce num ambiente tão hostil, né, em tudo, e isso tem causado muitas alterações da nossa microbiota intestinal. E a microbiota intestinal é que regula todo o funcionamento, principalmente do sistema imunológico. E como os bebês já estão nascendo assim, então por isso que tem aumentado muitos casos de essas manifestações alérgicas e dentre elas a dermatite atópica. Você falou de fatores externos, até o tipo de tecido que o bebê usa, né, na roupinha dele, ou até o sabão que a gente usa para lavar a roupinha dele. Isso também pode piorar o quadro? Muito. Então, assim, os cuidados da roupinha, que isso não é muito falado, né? E a gente vai aproveitar esse programa para orientar quem estiver assistindo, né? Então, as roupinhas de bebê e de crianças que têm a dermatite atópica, a gente deve dar prioridade para 100% algodão. Não é fácil encontrar, não, viu? Mas a gente tem que procurar, tá? Roupinhas brancas, eles falam que são melhores também. Na hora de lavar, a gente deve lavar sem usar amaciante, de preferência um sabão neutro. Eu gosto muito do sabão de coco. Pode lavar na máquina de lavar, separado as roupinhas do bebê, e pedir para ele fazer um enxágue 2 vezes e não usar o amaciante. E o sabão de coco?
Tem gente que gosta de usar para lavar roupinha de bebê, você acha que é o melhor, o mais indicado. Tá? Entendi. Doutora, eu tenho uma bebezinha e durante o primeiro ano dela a gente sofreu muito com a dermatite atópica e eu percebi que piorava muito quando estava muito quente. E ela também sua muito. Isso tem alguma relação ou era uma coincidência? Não, tem sim. O suor, essa sudorese, ela é um gatilho para a gente coçar demais e as lesões piorarem. Porque uma manifestação que está presente nas crianças com dermatite atópica é essa coceira, né? Coça toda hora, né? Isso fere, aumenta o risco de ter infecção bacteriana na pele. Então, essa sudorese excessiva, ela é um gatilho para fazer piorar essas lesões. Aí você vai falar assim, Denise, mas aí não pode tomar sol? Pode tomar sol, mas numa quantidade menor. E a hora que você vê que começa a transpirar muito, aí o ideal é tirar do sol. E o banho, aí também é uma coisa muito complexa, porque criança ama água, né? Criança ama ficar no banho. Então, a gente pede para o banho, às vezes, se é uma dermatite até muito importante, ou você põe um olhinho na água, você passa um olhinho para esse bebê poder tomar banho já com esse óleo na pele. Aí tomar muito cuidado para não escorregar na hora que a gente for segurar, para não ter nenhum risco aí nesse banho na banheira. E assim que acabar o banho, a gente já enxuga e já passa o hidratante. O ideal do hidratante é até 3 minutos depois que acaba o banho, porque aí essa pele absorve bem esse hidratante. Porque pele hidratada vai ser uma pele que não vai ter esses sintomas da dermatite atópica. E o sabonete, usar sabonetes que não tem cheiro, sabonetes brancos, transparentes, e de preferência até que o seu profissional que acompanha o bebê passe, e deixar para usar no finalzinho do banho. Que aí passa, enxágua, tira da água. E usar assim no pezinho, aqui na região da axila ou na genitália, mas assim bem pouquinho. Bucha jamais, esfregar jamais. E quando a gente for secar o bebê, evitar de fazer assim na hora de secar. A fricção, né? Só encostar. A frequência de banho, por exemplo, né? Eles falam que a pele ressecada, se toma muito banho, principalmente banho mais quente, não é muito bom, né? Um banho morninho seria o ideal? De morno para um pouquinho frio, né? Nem consegue banho frio, a gente nem dá, até maldade, né? Mas aquela água pelando, né? Não pode. E são banhos mais rápidos. Se você precisar dar mais de um banho, igual nessa época está muito quente aqui, né? Aí você vai usar sabonete em apenas um banho. Entendi. Existe cura para dermatite atópica? Não, assim, à medida que a criança vai ficando mais velha, ela pode, na fase adulta, não ser um adulto com dermatite atópica. Mas tem uns adultos que permanecem ainda com esse quadro, né? E esse tratamento, você falou bastante da hidratação. Existe outra coisa que a gente pode fazer para melhorar mais ou menos esse quadro? Muitos pediatras até indicam o uso de corticoide, né? Que é complicado usar em bebezinho. Você acha que existe outra coisa que a gente pode fazer? O corticoide a gente deixa reservado para quando está com muita lesão. E a gente dá preferência para corticoides que não dá tanto efeito colateral. A gente orienta as famílias a quantidade que vai passar, os locais que vão passar, porque dão muito efeitos colaterais, né? Mas o tratamento é o corticoide tópico. O oral a gente evita, porque o oral ele melhora enquanto você está tomando, quando você para, dá um rebote, pode piorar. Tem casos que a gente precisa usar, as lesões ficam tão infectadas que a gente tem que usar um antibiótico, porque a pele ela é colonizada pelos Staphylococcus aureus, que é uma bactéria. Mas tudo isso é que eu peço para as famílias, não façam automedicação. Não copiem o que foi passado para o seu vizinho, que pode ser muito deletério para o seu filho. Então, dermatite atópica é uma doença que precisa ser acompanhada desde o primeiro momento que ela aparece, que isso vai evitar muitas complicações. Sabe uma coisa que me preocupa muito? As crianças vão ficando mais velhinhas e a dermatite atópica, às vezes, do roxinho, e começa a coçar muito o olho, porque dá alergia no olhinho também, dentro do olho. E esse movimento de coçar o olhinho pode alterar a formação da nossa córnea e também pelo uso de corticoides pode dar catarata. Então, não é brincadeira dermatite atópica, a gente tem que fazer esse controle muito rigoroso. Existe uma prevenção? Eu sei que tem casos genéticos que podem até, né, fazer o aparecimento dessas lesões, mas tem prevenção para dermatite? Não, a gente tem prevenção para não ter a piora,
né? E assim, por exemplo, bebê não usa perfume, o quartinho do bebê deve ser o menos com enfeite possível. A gente evita essas coisas sintéticas, essas roupas de linha, porque pode realmente alterar a pele. Não é que vai causar dermatite, mas é um fator de agressão para a pele. Lugares com muito cheiro, né? Esses cheiros. Eu brinco que quando a gente vai visitar neném ou criança menor, a gente não deveria passar nem perfume, né? É isso mesmo. Obrigada, doutora Denise. Quem quiser entrar em contato com a senhora, como que pode te achar nas redes sociais? O meu Instagram é depediatra. Tá? E eu gostaria de fazer um convite para vocês acompanharem o podcast no Spotify, Bicho Papinha, que a gente conversa muito sobre crianças, as orientações também mais voltadas à alimentação, mas acaba que tem também orientações para a infância de uma maneira geral. Tá certo, muito obrigada. Fica aí o convite, gente. Olha, vocês viram, né? Como a doutora disse, não existe uma causa específica para a dermatite atópica e vários fatores devem ser levados em conta. Se o seu bebezinho apresentar algumas dessas situações que a gente levantou aqui, como a coceira ou a vermelhidão, fique atento, busque orientação médica que vai te indicar o melhor tratamento para esse caso. Até a próxima.